paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um devocional. E hoje a palavra de Deus para o seu coração é: pense antes de falar. E hoje eu quero te contar uma história super interessante que, se aplicarmos na nossa vida, vamos evitar muitos conflitos. Vamos ler junto comigo? 1 Samuel, capítulo 25, versículo número 4, que nos diz assim: ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: sube ao Carmelo e ide a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. Davi mandou os seus soldados ir até a casa de Nabal, onde era a sua fazenda, onde ele tinha ovelhas, gados, e Nabal era um homem muito rico e próspero. Então Davi mandou os seus soldados lhe perguntar: pergunta àquele próspero o que ele estiver em suas mãos para ele nos dar um pouco. Porque Davi, ele estava no deserto, ele e seus soldados, pois eles haviam voltado do deserto e Davi já havia guerreado com o gigante Golias. Davi já era um homem conhecido em toda Israel. Então Davi pediu aos seus soldados para pedir um pouco de água, um pouco de pão, um pouco de bolo, o que aquele homem tivesse para mandar para Davi e seus soldados. Então, meus amados, o que será que Nabal respondeu para Davi? Você não vai acreditar. Vamos comigo, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e ele disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria, pois, eu do meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homem que eu nem sei de onde vem? Meus amados, olha a resposta que esse homem, sendo rico, ele tinha tudo para ajudar Davi e os seus soldados. Que na Bíblia vai nos dizer que Davi, ele guerreava as guerras de Israel, e em redor da fazenda de Nabal, Davi cuidava das ovelhas, porque naquela época muitos ladrões iam e roubavam as ovelhas dos fazendeiros à noite. Mas Davi, quando ele estava ali perto da fazenda de Nabal, não deixou ninguém roubar nada dessa fazenda. Então, o que será que Davi fez? O versículo 12 vai nos dizer que os soldados de Davi voltaram e contaram para Davi tudo que Nabal respondeu para eles. Então, Davi ficou muito irado e Davi disse: vamos, coloque as suas espadas, vamos até Nabal, vamos mostrar para ele. Então Davi mandou uma parte dos seus soldados ficarem cuidando das bagagens, porque Davi estava com 400 homens. Vamos até a casa de Nabal, vamos até a fazenda de Nabal. Então, um dos servos de Nabal correu até a esposa dele para contar: ah, minha senhora, tem misericórdia. Davi enviou do deserto mensageiros para falar com Nabal, mas o meu senhor maltrataram estes homens, porque aqueles homens de Davi são homens bons. Então, vê o que a senhora pode fazer, porque o mal já está determinado na vida de Nabal e toda essa casa. Então, na Bíblia vai nos dizer que a mulher de Nabal preparou pão, bolo, água, muitas coisas, e foram até o encontro de Davi no meio do deserto. Então, ela avistou Davi de longe, e uma mulher sábia, ela se curvou diante de Davi e disse: ah, meu senhor, me perdoa, porque quando o Senhor mandou os seus soldados ir até minha fazenda, eu não o vi. Então, receba humildemente da tua serva. Trouxe pão, trouxe doce, levou até doce para o Senhor e os seus soldados. Então, na Bíblia vai nos dizer, no versículo 33, Davi respondeu: bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me impediu de derramar sangue inocente. Porque Davi, ele ficou muito irado. Ele ia mostrar para Nabal, porque Nabal, ele fez de má fé, ele conhecia Davi. Davi era um homem conhecido por todo Israel. Porque Davi, ele guerreou, ele venceu, ele protegeu até mesmo a própria fazenda de Nabal, porque se os filisteus invadissem, iria tomar não somente o reino, mas toda a propriedade. E olha como este homem agradece. Então Davi, ele recebeu os presentes que ela levou para Davi.
E no versículo 35 vai nos dizer que Davi recebeu e disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. Então Davi ouviu a petição dela. Meus amados, o Senhor está falando ao nosso coração para nós pensarmos antes, porque isso pode nos custar muita coisa, isso pode atrasar a sua vida, isso pode te impedir de avançar na frente, dependendo do que você fizer. E eu quero trazer uma palavra para hoje para você, um testemunho que aconteceu. A minha amiga do meu trabalho, ela estava fazendo faculdade e ela estava vendendo salgados. E ela vendia salgado por R$6 cada salgado. Então o professor dela falou assim: faz para mim 2 salgados por R$10. Sabe o que ela respondeu? Não posso fazer. Aí o professor falou assim: sério? Você não pode fazer para mim 2 salgados por R$10? Ela respondeu assim: não posso. E realmente ela não fez, ela não deu um desconto de R$2 para o seu professor. Sabe o que aconteceu? Quando chegou no final do ano, faltou 2 pontos para ela passar. E ela teve que ir no professor e pediu para ele: professor, me ajuda, só falta 2 pontos para me passar de ano. E o professor não ajudou. O professor falou assim: não posso, não tem como, é uma matéria muito importante, você vai ter que repetir o ano. Então, ela fez de tudo, foi na diretoria, ela mandou e-mail, explicou, conversou. Não foi aprovado o pedido dela, a diretoria também não aprovou. Meus amados, ela teve que repetir 6 meses novamente. Olha o tanto que ela gastou de tempo, de dinheiro, investimento, matéria para pensar tudo novamente. Olha o atraso que deu a vida dela porque ela não pensou antes de responder. Ela não pôde dar R$2 de desconto. Olha o tanto que ela perdeu novamente por não pensar antes de falar. Então, na nossa vida, nós realmente devemos pensar antes. E é essa palavra que Deus mandou te dizer. Se você também receber esse egoísmo na parte de alguém, não tenta guerrear com as suas próprias mãos, porque o Senhor do alto do céu está vendo tudo, Ele vai guerrear por você. O versículo 38 vai nos dizer que a mulher de Nabal chegou até ele para contar tudo que ela fez, tudo que ela evitou. Livrou o seu próprio marido e toda aquela fazenda, os funcionários de morte. A Bíblia vai nos dizer que esse homem endureceu o coração, ele deu uma festa, tinha festa, meus amados, Nabal tinha tudo para ajudar Davi e não ajudou. Então, passados uns 10 dias, Nabal morreu, sabe por quê? O próprio Deus vingou. Não, se alguém te tratar mal, não guerreie com as suas próprias mãos. O Senhor está vendo, o Senhor, Ele vai te abençoar, porque na Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e o Senhor, Ele cuida de nós. Então você pode ter certeza, o Senhor está cuidando de ti, está cuidando da sua causa. O Senhor vê quando você tem um coração bom e você não está só. Creia nessa palavra. Fez sentido para você essa palavra, meus amados? Eu espero que sim. Vamos orar? Altíssimo Deus e soberano Pai, Deus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos ensina, meu Deus, a controlar o nosso coração, a nossa palavra. Nos ensina, Senhor, a pensar antes de agir, para que nós venhamos, meu Deus, a agir de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, que a cada dia de nossas vidas nós venhamos aprender mais contigo, ó Deus, porque, Senhor, não temos outro bem além de Ti, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso socorro bem presente, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, abençoa essa pessoa que está do outro lado, meu Deus, ouvindo essa mensagem. Firma, meu Deus, ela na Tua presença. Ensina ela, meu Pai, a desviar, Senhor, a ira. A desviar, Senhor, palavras, meu Deus, que vai magoar. E até mesmo, meu Deus, ensina ela, meu Deus, a reter, Senhor, a ira. Que ela não venha pagar o mal com o mal, mas ensina, Senhor, ela a pagar o mal com o bem. Amém, meus amados? Faz assim com as suas mãos em posição de receber as bênçãos do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre os seus negócios, seja sobre o seu dia a dia. Amém? E eu te espero aqui amanhã para mais um devocional. A paz do Senhor Jesus.